Olá! Hoje nós estamos inaugurando o projeto Sítio do Pica-Pau Amarelo 2021. E como eu falei, esse projeto está focado principalmente nas obras de Monteiro Lobato, nos livros. Pode ser que eu fale das séries, pode ser que eu fale de algum outro livro que comente sobre Monteiro Lobato, mas o meu foco principal são os livros. E hoje eu inauguro com esse, Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Então vamos lá. Para a gente falar desse livro, nós temos que levar em conta, em primeiro lugar, o contexto histórico em que essa obra foi criada. O livro foi publicado em 1931, mas na realidade essa publicação do ano de 1931 é uma reunião de livros que Monteiro Lobato escreveu do ano de 1920 até 1930. Então nós podemos dizer que Reinações de Narizinho é fruto da década de 1920. Sendo assim, um livro que foi feito não para falar do passado nem do futuro, mas falar de sua época, evidentemente vai ter características de seu contexto histórico. Hoje nós temos algumas adaptações que trazem as histórias de Reinações de Narizinho para o contexto atual. Mas eu não estou trabalhando essas obras, essas adaptações. Eu estou trabalhando com um livro que tem o contexto da criação da obra, 1920 a 1930. E isso tem que ficar bem claro. Por ser um livro que está dentro desse contexto, é claro que vai ter características históricas dessa década. Aliás, eu estou sendo muito repetitivo, mas eu estou sendo repetitivo porque eu quero que as pessoas entendam que o livro, ele foi escrito nessa época e ele tem que ter as características dessa época. O pensamento, ele vai refletir. Monteiro Lobato, ele tinha a seguinte preocupação, aliás, algumas preocupações. Ele não enxergava a criança como um ser submisso, um ser que não é capaz de pensar. Ele via as crianças como seres pensantes, como pessoas que tinham voz e vez e que podiam se expressar e que poderiam entender o mundo sem deixar de serem crianças. E para essas crianças, o que Monteiro Lobato queria oferecer? Ele queria oferecer o estímulo à criatividade, fazer com que as crianças entrassem no mundo da imaginação, que é próprio de sua idade, mas também que essas crianças elas pudessem olhar para o mundo e reconhecer as características desse mundo, a sua realidade. Ele queria que essas crianças elas pudessem compreender como que a sociedade é formada, os costumes da época, o que é o certo, o que é o errado. Ele não é como nós, que às vezes vemos as crianças como seres submissos e tentamos esconder certas verdades. Não, Monteiro Lobato ele não pensava assim. A criança tem que entender como é que esse mundo funciona. É claro que ele adaptava essa estrutura da sociedade numa linguagem mais acessível que coubesse na mente dos pequeninos. Por isso, nós temos nesse livro, em Reinações de Narizinho, personagens do cinema, nós temos personagens da mitologia grega e temos também os personagens interagindo com os animais. Através dessa interação, é que ele fazia essa junção e trazia a compreensão de fatos da sociedade e ao mesmo tempo ele criticava. Então, nós vemos um Monteiro Lobato que mostrava e criticava. Só que as pessoas parece que não leem direito Reinações de Narizinho e quando vem uma descrição de um determinado fato, entendem que esse fato seja uma expressão do pensamento de Monteiro Lobato, sendo que, na realidade, não era realmente uma expressão do que ele pensava.
mas de como o mundo era naqueles tempos. Como eu disse, as histórias aqui desse livro se passam de 1920 a 1930. Aí vamos lá. O que a gente pode ver de interessante, além de estimular essa criatividade a partir da interação com os seres do cinema, com os seres da mitologia e com os animais, nós vamos percebendo as críticas. Exemplo, naquela época era muito comum as meninas terem apenas bonecas loiras. E mesmo as meninas de cabelos escuros, por conta dessas bonecas loiras, elas queriam ter o quê? Filhas loiras. Elas sonhavam em ter filhas loiras. Em contrapartida, Monteiro Lobato cria a boneca Emília, que não é bonita, que não é loira e tem cabelo escuro. Ali tem uma crítica. Mas, em compensação, também nós podemos apontar que a Narizinho, ela arranja um casamento para a Emília à base do interesse e argumenta que a Emília daria uma boa esposa. Por quê? Porque a Emília sabe cozinhar. Então, nós temos críticas e também temos demonstrações da realidade. A Emília é boa porque ela sabia cozinhar. E isso era a visão da época. Aliás, essa visão da mulher que tem que se casar com um bom partido, com um homem que a sustente, com alguém que vai lhe dar segurança, que a mulher tem que saber cozinhar, que a mulher tem que ser dona de casa, ela não ficou só na década de 20. Em 1980, eu criança escutava isso. E não escutava de homens, mas as próprias mulheres reforçavam essa estrutura de pensamento. Então aqui, Monteiro Lobato está dando elementos para que as crianças julguem. Mas também temos o outro lado. Ao mesmo tempo que tem a menina que tem a boneca do cabelo escuro, que é uma crítica às bonecas de cabelo loiro, que temos a minha boneca que é a dona de casa exemplar, nós temos a Narizinho com uma menina que é mais esperta que o Pedrinho, uma menina de 7 anos. Ela ganha a esperteza de um menino que tem 10 anos e que tem apenas o Murk. É muito bem frisado aí. Então o livro, ele vai caminhando, mostrando diversas facetas da sociedade, mostrando que a nossa sociedade, ela não segue uma unidade, ela tem uma diversidade de pensamentos que pode ser pensamentos positivos, bons e pensamentos ruins. E essa coisa que tem lá em 1920 continua até hoje. Ao mesmo tempo que nós temos pessoas mais evoluídas no seu pensar, nós temos pessoas que são mais submissas, que têm pensamentos retrógrados. E essa é a positividade dos livros de Monteiro Lobato. É mostrar a verdade, não ficar naquela coisa assim, o mundo é só desse jeito, só tem essa faceta. Não, o mundo ele tem diversas facetas. Uma outra crítica que às vezes eu vejo, as pessoas dizem que a nossa história, a história do Brasil, ela é uma história romantizada, que é uma história de barbárie, uma história de coisas de violência, mas que há um romantismo ao contá-la. Aí eu acho engraçado. As pessoas criticam o que é a nossa história. Aí quando chegam um livro que é da literatura, e a literatura ela também serve como documento histórico que traz elementos reais, que traz expressões da época, expressões que às vezes também não são muito legais, que são expressões racistas, as pessoas querem tirar isso. Ou seja, levam para o romantismo. E Monteiro Lobato ele não levou para o romantismo, mesmo se tratando de um livro para crianças. Tá aqui, tá presente. Então às vezes eu não consigo entender como é que as pessoas podem reclamar de algo. Aí quando pega um livro que vai contra, que mostra a verdade nua e crua, as pessoas querem retirar.
E algumas pessoas dizem, mas a criança ainda não tem mentalidade para entender isso, Mas eu vejo que se as crianças não têm mentalidade para entender isso, elas não deveriam ter aula de história desde o começo. Porque eu me lembro, e eu sei que até hoje, as crianças, até no prezinho, elas têm trabalhos de arte, mesmo sem saber ler, que é pintar desenho. Então, nas datas comemorativas, tipo a abolição da escravatura, e depois seguindo a história, é falado de um tema chamado escravidão. E o que é a escravidão, se não falar do racismo? E quando a gente fala de racismo, estamos falando de violência. E a violência não é apenas física, não é só chegar e dizer, o negro era explorado pelo branco, o negro levava chicotada. Mas é também falar das violências verbais. Então aqui essas expressões, elas identificam que existe violência verbal na história da escravidão, e que essa violência verbal, embora a escravidão tenha acabado um tempinho antes de 1920, ela ainda continua presente na década de 1920, e podemos trabalhar que essa violência verbal continua até os dias de hoje. Reinações de Narizinho pode prestar para essas ideias. E o fato de ter essas expressões não provam que o Monteiro Lobato seja exatamente racista. Eu não estou querendo dizer agora, nem vou entrar nessa questão se ele é realmente racista ou não, mas eu quero dizer que essa obra, somente ela, não tem elementos suficientes. Se você quer provar que ele é, ou também que não é, as duas faces, você vai ter que ler muito mais coisas a respeito de Monteiro Lobato. Não vai ser na simples coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo que você vai provar que ele é racista ou que ele não é racista. Até porque, veja bem, eu, Fernando Neri dos Santos Júnior, vivi num seminário. E se eu fosse contar minha história de seminário, fosse contar os fatos, eu incluiria um fato em que o bispo, ele estava presidindo uma missa para nós, e olha, na homilia dele, ele foi falar de uma negra católica, e ele disse que ela era uma negra muito boa, porque ela tinha alma branca. E o fato de eu colocar essa expressão, uma negra de alma branca, na minha história, não vai me evidenciar como racista. Eu estou apenas contando. E quem não me garante que o Monteiro Lobato não esteja apenas contando, que ele não queria só mostrar a realidade de seu tempo? Porque se as pessoas pegam expressões assim, negra de estimação, ou negra beiçuda, ou xingamentos da Emília, levando em conta também que a Emília, ela é uma personagem não muito boazinha. Ela tem os momentos de raiva, e é justamente nos momentos de raiva que ela xinga a tia Anastácia. Aí todo mundo vê, lá, xingou a tia Anastácia. Só que eu não me lembro de ninguém que tenha lido, que eu conheça, das pessoas, e eu conheço várias pessoas que tenham lido Monteiro Lobato e que tenham ficado racista por conta das expressões da Emília. Muito pelo contrário, as pessoas, apesar de amar a Emília ser o personagem mais idolatrado do livro, quando ela xingava nos momentos de raiva a tia Anastácia, as pessoas tomavam partido de quem? Da tia Anastácia. A tia Anastácia que era defendida. Ou seja, as pessoas têm um carinho muito grande pela mulher negra. Aprendi a valorizar, a respeitar uma pessoa simples. Sendo que às vezes o mundo não valoriza. Às vezes o mundo tem um preconceito por ser negra, por ser uma cozinheira, por não saber ler. Aqui não. Aqui nós temos um livro que mostra uma negra cozinheira e as pessoas amando. Tia Anastácia é muito querida. Ela é muito amada. Todas as pessoas têm um carinho. Então por que a gente não enxerga isso? E em compensação as pessoas esquecem que há trechos aqui nesse livro em que a Emília disse que a tia Anastácia é uma princesa negra. É verdade, ela fala que é uma princesa e uma fada negra.
ela não diz que é uma fada loira. Mas também, eu não vou negar, existe um trecho que a Narizinho, ela diz que a tia Anastácia é uma princesa que foi encantada e que vai se tornar uma princesa loira. Mas isso é outro personagem. Então eu não entendo porque, tipo, quando a Narizinho fala que a tia Anastácia vai se tornar uma princesa loira, as pessoas enxergam esse texto e diz, ah, é racista. Mas quando a Emília chega e diz, ah, a tia Anastácia é uma princesa negra, é uma fada negra, não é? E olha, naquela época, e até os dias de hoje, uma das críticas é que as princesas são sempre loiras. E que as fadas também, as princesas e as fadas são sempre brancas, loiras, e que o negro não se encontra. E aqui, ó, na década de 1920, Monteiro Lobato já dá um avanço, e as pessoas não percebem esse avanço, quer dizer que a tia Anastácia era uma princesa, era uma fada negra. Ou seja, tem um elemento aqui de avanço que não é reconhecido. Enfim, eu acho que as leituras, elas são meio tendenciosas. O livro ele é bem equilibrado em mostrar as diversidades de opiniões que a sociedade carrega. Existem grupos que são preconceituosos, existem grupos que não são preconceituosos. Mas as pessoas elas pegam pequenos trechos. Ah, esse trecho aqui prova que ele é racista. Aí o outro pega esse que não é. E ninguém vê o contexto geral, que é a demonstração de como funciona a sociedade. E outros elementos que nós podemos ver. Porque a gente não vai ficar somente debatendo sobre o racismo. Exemplo, elementos interessantes. A Narizinho ela vai visitar a colmeia de abelhas e ela elogia a organização, tudo certinho, tudo organizado. E diz como seria bom que se os homens... Vou pegar aqui o leque porque tá calor. Como seria bom que se os homens eles fossem organizados, tivesse respeito. Então ela prova a organização das abelhas. Mas aí aparece uma cena em que os zangões... Ela descobre que os zangões eles são assassinados. Mas por que eles são assassinados? Ah, porque eles não têm função. E ela fica horrorizada com isso. De simplesmente... ele não ter nenhuma função e por não ter função ser morto. E às vezes a sociedade faz essa coisa, indiretamente elas matam aquelas pessoas, elas acreditam que velhos, os idosos não têm mais valor porque não tem mais função na sociedade. Deixa que morra, só temos que valorizar os jovens que estão trabalhando, que estão produzindo e os idosos são deixados de lado. Ou seja, a partir de um trecho do livro que fala da organização das abelhas, nós podemos também trabalhar essa ideia. Quem merece o respeito à vida? Somente quem produz? Uma discussão interessante. Outro ponto, olha só como tem coisas interessantes aqui. Aliás, se eu fosse pegar e ficar lendo os trechos assim, porque o livro é muito riquíssimo de temas, vai dar um vídeo muito longo. Nós temos na página 205, pelo menos nessa obra, uma cena em que uma cozinheira acusa uma pobre negra de um crime. Coisa comum na época, em que infelizmente às vezes também ocorre nos dias de hoje. Mas o Pedrinho ele fica revoltado quando ele sabe que essa pobre negra, ela é acusada de um crime. E ele ameaça, ele diz que se ele visse uma situação como essa, ele ia dar uma pelotada com seu bodoque, porque ele não admite essa discriminação. E ninguém percebe essa situação. Eu vou fazer uma coisinha mais leve. Eu sempre tive curiosidade se a questão da paixão do Visconde pela Emília, ela era uma invenção da Globo ou se não tinha nos livros. E eu acho que eu nunca percebi isso, porque eu nunca fiz uma leitura tão atenta como eu fiz nessa última leitura. E aqui nesse livro também mostra que o Visconde ele realmente é apaixonado pela Emília. Então isso não é invenção das séries da Globo para ganhar audiência. O Monteiro Lobato já colocou essa questão que o Visconde é realmente apaixonado pela Emília. Agora vamos tirar a questão romântica. Então, tia Anastácia é uma pessoa simples. Ela faz uma bela reflexão
sobre a questão da morte. Existe uma metáfora, e eu acho que isso vale a pena ler, que se encontra na página 233 desse livro. E olha que só, tia Anastácia fala: o mundo está perdido. Quando eu havia de pensar que o Visconde ia ter esse fim. Não valemos nada nesta vida. Quando chega a hora de virar, pode ser rei, pode ser Visconde, a gente vira mesmo. E ainda é bom quando vira pilão. Na realidade, o Visconde ele tinha falecido e a Cinderela, com a sua fada de condão, transforma o Visconde no pilão. Mas esse virar ele é uma metáfora para a morte. Não importa se você é Visconde, se você é rei, todos temos o mesmo destino, todos morremos iguais. Então a tia Anastácia, ao mesmo tempo que tem essa reflexão maravilhosa sobre a morte, mostra como a tia Anastácia é uma pessoa sábia. E as pessoas não percebem esse negócio na narrativa. Enfim, gente, tem muita coisa assim boa para discutir. Eu penso que as pessoas deveriam ler com muito mais atenção Reinações de Narizinho, ao invés de ficar só se preocupando em tirar expressões racistas, mas ver as discussões, o funcionamento da sociedade e não tratar as crianças como esses seres que não pensam, sabe? Eu acho que a criança ela tem que ter acesso às informações, ver como é que funciona a sociedade, até porque às vezes a gente esconde muita coisa da criança, ela chega na rua, a gente não tem o controle das coisas que estão ocorrendo na rua. E de repente ela pode ter esse contato e ela não vai saber, ela vai ser pega de surpresa. Eu acho que cabe aos pais, aos educadores, trabalharem de forma bem adulta a respeito dessas coisas, conversar. Porque, como eu disse, a história, especialmente a história da escravidão, ela não pode ser romantizada. Isso já pega a criança desde pequeno. Nós temos que mostrar a verdade. Então eu estou muito convicto disso e se alguém quiser conversar comigo a respeito dessas questões de uma forma mais, digamos, mais profunda, porque o vídeo já ficou até longo, é só pegar meu WhatsApp que está na descrição desse vídeo e também vai aparecer aqui na tela e a gente pode conversar, mas vamos conversar também de maneira madura, sem xingamentos, de maneira respeitosa. Porque se a gente critica coisas como os preconceitos, como o machismo, a gente também tem que ter respeito pelas pessoas que pensam diferente de nós. E na realidade eu nem estou defendendo racismo nem machismo. Eu apenas estou falando que são questões que a gente deve trabalhar. E quem me conhece sabe que eu não sou nem racista, nem machista, que eu defendo a igualdade. Então, mas são questões que a gente tem que trabalhar, conversar, que elas devem ser dialogadas, que a gente não pode cumprir um desserviço de querer apagar esses registros históricos e nem de romantizar a história. Devemos mostrar a nossa história do jeito que ela é. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!